Então, fala galera, eu sou Thaisa Correia e esse é o meu canal. Gente, no vídeo de hoje vamos fazer mais um episódio do Sobre Aprender, quase no final do ano. Sim, mas a gente chegou para arrasar, entendeu? A gente já voltou com 3 capítulos novamente. Vamos continuar naquela mesma dinâmica de 3 capítulos, porque eu vi o feedback de vocês e vocês gostaram bastante. Mesmo que tenha sido só Tadeu e minha mãe, não importa, ainda são pessoas. Estou aqui depois de 15 anos, né? Não abandonei só o Sobre Aprender, assim como eu abandonei o resto também, mas eu tô voltando. Se Deus quiser, a gente já vai caminhando assim, ó, para um final muito bom, final de ano com bastante conteúdo, se Deus quiser. Se não, vocês já entenderam o porquê, foi Deus que não quis, ou é minha preguiça também, a gente pode estar tentando dividir qual com qual, mas vamos conseguir sim, se Deus quiser. Se você gosta desse tipo de vídeo, mesmo que ele apareça de vez em nunca aqui no canal, essa saga ainda vai terminar. Eu creio, você crê, nós cremos. Então você deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, afinal demora para aparecer, então ó, é bom você tá com o sininho ativado. Me comente aqui pra mim se você tá gostando, se você quer mais alguma coisa acrescentada, se você já enviou esse vídeo pra alguém ou já enviou algum vídeo desse daqui, comenta aqui embaixo que eu vou ser muito feliz de saber. Compartilhe esse vídeo porque ele é um vídeo que realmente edifica muitas vidas, a minha principalmente, porque eu estudo bastante para poder trazer esse vídeo e não falar nenhuma besteira, né? Querendo ou não, são públicos e públicos, né? Então realmente a gente tem que estar falando direitinho. E eu gosto bastante de gravar esses vídeos porque é muito maneiro. Então compartilhe esse vídeo e me siga no Instagram, porque lá eu também divulgo um pouco desses vídeos aqui. Eu conto quando eles vão ser lançados, né? Eu divulgo lá. Então bora aprender sobre Apocalipse? Bom, gente, agora o 5º anjo tocou a sua trombeta, né? Já começamos a ouvir a 5ª e a 6ª. Nesse capítulo ocorrem as 2 trombetas só. Conta com a 5ª e a 6ª trombeta. Nessa 5ª trombeta, João vê uma estrela caindo do céu. Essa estrela recebe a chave do poço do abismo e de lá já sai fumaça, sai criatura que aterroriza a terra, sabe? Uma coisa, olha, uma coisa de louco. E eu não queria estar naquela parte, entendeu? A gente fica assim, meio... Essas criaturas tiveram poder para poder atormentar aquelas pessoas que que não tinham recebido o selo nas suas frontes, não tinha recebido o selo de Deus, que nem eu tinha falado em alguns episódios anteriores sobre os selados, que foram 144 mil, entendeu? São essas pessoas que não foram seladas, que são os que não se arrependeram, não fizeram nada, que não quiseram estar na presença de Deus naquele momento. Eles não vão ser mortos, porque eles tiveram como ordem não ferir as plantações, né? Nem toda planta, nem toda relva, né? Que relva significa também gramado. Eles não puderam fazer, tipo, acabar com aquela população toda, nem tudo mais. Eles tiveram o poder de atormentar aquele povo. Eles queriam tanto morrer, mas não podiam. Eles tentavam, eles não conseguiam. Eles tentavam demais, mas não puderam. E mesmo assim, com toda essa atormentação, com tudo o que aconteceu, eles não se arrependeram. É algo que a gente fica tipo... Esse povo não vai se arrepender, não. Gente, eles estão sofrendo. Eles não vão se dar o luxo de... Ai, Senhor, eu sei que eu já fiz de tudo de errado. E mesmo assim, eu ainda queria estar te servindo, Pai. Não, eles não quiseram... Não pensaram nem nisso, entendeu? Queria trazer para vocês algumas curiosidades, né, sobre o que significa essa chave do abismo, essa chave que eles recebem, esse poço desse abismo e essa estrela. Porque, querendo ou não, essa estrela, ela não é uma estrela definitivamente, ela não é um astrofísico.
Ela é como se fosse um anjo caído, um ser, alguma coisa. Não é necessariamente uma estrela mesmo. Ela é uma pessoa, ou um anjo, ou alguém, entendeu? Ele é um ser. Essa estrela é um ser, essa chave é a autoridade para que ela possa fazer isso, porque querendo ou não, Deus dá autoridade para aquele ser fazer o que ele quisesse naquela parte da terra. E temos também esse poço do abismo, que esse poço do abismo significa parte onde os gafanhotos, onde os demônios ficavam. E essas criaturas também tem outro significado, que pode significar que elas eram acontecimentos e não tipo, um gafanhoto mesmo, um escorpião, entendeu? Que querendo ou não, né, essas criaturas que saíam eram um gafanhoto e um escorpião já estava ali. Pelo que eu entendi, o escorpião já estava ali. Ele descreveu o gafanhoto como no capítulo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e de seu rosto era como de rosto de homem. Imagina isso pessoalmente, gente! Ai, que loucura! Tinham também cabelos como cabelos de mulher e seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que suas asas faziam eram como barulhos de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões, ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, ainda tinha isso. Tinham sobre eles seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico Abaddon e em grego Apolion. Gente, esse negócio aqui do nome deles significa, esse Apolion ou Abaddon significa destruidor. Uma doideira, entendeu? Eles estavam ali pra poder causar. Ainda tinha tempo determinado, tá? Tinha tempo determinado, que Deus não é um Deus de doideira, não. Deus determina o tempo até do povo atormentar os outros. Ainda tem um limite. Deus está no controle de tudo. Você acha que não? Até da parte ruim Deus também está controlando. Porque às vezes nem sempre o que é ruim é para ser ruim. E às vezes pode ser para edificar. Às vezes a parte ruim vem para... Não parte ruim, ou seja, uma peleja, uma luta, uma prova, né, como todo mundo diz, nem sempre vem só para te fazer mal. Às vezes vem para te deixar uma pessoa mais fiel, uma pessoa mais temente a Deus, uma pessoa que realmente queira reconhecer suas fraquezas e entender que Deus é soberano. Às vezes é pra isso. Você acha que tá ali sofrendo porque você olha alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Nem sempre é isso, entendeu? E também nessa parte da quinta trombeta significa também que um dos ais já passou. Literalmente, ais. Esses ais, um dos ais dos 3 já passaram. Então, da quinta trombeta é só isso. A sexta trombeta foi tocada também, no capítulo 9, contando com seu sexto anjo, né? Que querendo ou não foi revelado naquele negócio dos selos. Aqueles selos que foram contados lá em capítulos anteriores, conta algumas partes do que aconteceu aqui. O sexto anjo tocou sua trombeta, e os acontecimentos dessa trombeta são diferentes. São bem que parece que é pouco, né? Porque querendo ou não, são soltos 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates, que foram lá só para poder destruir aquela terça parte que foi avisada lá nos cavaleiros, nos selos, que falava dos cavaleiros, que falava da destruição do terça parte da terra e matança da terça parte da terra e tudo mais. Fala no episódio anterior. Caso você queira saber, episódio 6, né, sobre aprender. Conta com isso, conta com os 4 anjos que foram soltos para exatamente aquele momento, para poder destruir aquela terça parte da terra. Matar mesmo, tá? E os que ficaram, que sobreviveram, não se arrependeram. Eu acho incrível que, gente, como é que pode? Você tá vendo um monte de gente morrendo.
mas você não vai tentar? Gente, é meio complicado isso. Então vamos tentar, entendeu? Vamos levar essa parte, né, essa sexta trombeta em consideração. Porque, querendo ou não, essa palavra, esse aviso aqui é algo pra gente levar pro nosso coração, pra gente entender realmente. Porque, querendo ou não, você tá vendo esse monte de acontecimento, que até o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, nessa terça-feira. Eu tô gravando isso dia 1º de novembro de 2025. 3, 4 dias depois da mega operação do Rio de Janeiro. E isso também é um aviso que poderia, da gente se ligar. Tá vendo esse monte de morte, esse monte de gente? A gente não poderia estar falando pra eles ou tentando ajudar outras pessoas que estão nesse mesmo caminho, pra poder a gente conseguir tentar fazer com que eles não entrem pra esse caminho tão árduo, tão triste. Não é algo que é algo de se orgulhar de realmente estar ali. Eu sei que muitas pessoas passaram por isso e conseguiram vencer. E eu sei que você pode muito bem conseguir convencer alguém de tentar mudar de vida. E assim como eu também devo influenciar de um modo que seja realmente benéfico para outra pessoa. Então vamos usar esse capítulo, essas partes da Bíblia, para poder a gente conseguir espalhar esse evangelho, fazer com que as pessoas se arrependam e consigam não sofrer esse tanto que eles sofreram aqui, entendeu? Vamos usar disso como exemplo. Eles não se arrependeram, mas ficaram aterrorizados. O 10º capítulo, né? O capítulo 10 conta com João vendo um anjo descendo do céu. E ele vai receber um chamado, né, para poder profetizar. Depois das trombetas, João vê um anjo poderoso descendo do céu. E ele descreve ele como um anjo forte descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como uma coluna de fogo. E tinha na mão um livro aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou uma grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiu os 7 trovões as suas próprias vozes. Descreveu esse anjo, né, como um ser forte, envolto numa nuvem e um arco-íris também. Deve ter sido bem bonito de ver, né? Ai, gente, deve ter sido bem legal. Eu tentei gerar uma imagem, né, pra poder ver se ficou legal. Não sei se ficou bom, né, porque ainda não fiz. Aí eu gostaria de mostrar pra vocês, pra poder a nossa imaginação fluir, entendeu? Bom, logo em seguida, os trovões que esse anjo anunciou que iriam soar, João já iria escrever, mas o anjo já orientou ele a não escrever, porque ainda tinha coisa aberta para vir ainda. Ou seja, ele foi orientado para que ele não falasse, mas ele iria saber. Ele não ia escrever, ele só ia ouvir e ia saber por ele mesmo. Então no versículo 5 conta isso, ó. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos servos, os profetas. Aí então esse anjo ele veio já falando para ele que o Deus que criou os céus e a terra, ele já estava vindo sem demora. Já estava acabando. Querendo ou não, já está acabando mesmo, porque está na 6ª trombeta e da próxima já é a 7ª, já é a última. Aí ele disse que quando chegasse a 7ª trombeta, Deus já iria cumprir o que ele tinha prometido anteriormente. A mesma voz que falou para ele anteriormente não é a mesma voz que é do anjo que estava com o pé sobre terra e sobre o mar. Porque essa voz orientou a ele, a João, ir lá
no moço, naquele anjo, no moço que tava lá sobre o teto da terra. Não. Falou pra ele ir até aquele anjo que tava com o pé sobre a água e sobre a terra, para que ele fosse e pedisse pra ele aquele livro que ele tava segurando, aquele livrinho. Não sabemos se ele é desse tamanho, se ele é grande. Então, ele foi lá e cumpriu. Tá, foi até lá. E quando chegou lá, o anjo falou pra ele comer aquele livro, porque seria doce à boca dele e amargo ao estômago. Por que seria amargo ao estômago e doce na boca dele? Porque isso, querendo ou não, é o chamado. É literalmente o chamado. Doces palavras, você consegue muito bem falar de Deus para qualquer pessoa, mas você sabe o quão difícil é falar de Deus para as pessoas. Porque, querendo ou não, para quem acha que esse vídeo aqui é muito fácil de fazer, é muito difícil. Pra mim é difícil, tipo, as palavras não saem. Tem hora que, tipo, esses meio tempo aí que eu fico, porque, querendo ou não, tem hora que o desânimo bate, mas eu acabo deixando o desânimo tomar conta também. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Sim, eu tenho que tomar vergonha na minha cara, mas eu reconheço que realmente é muito difícil falar sobre Deus, falar de Deus para as pessoas. E João sentiu isso literalmente. João sentiu isso de verdade, porque ele literalmente comeu o livro, que no caso seria a palavra, né? Você comer o livro, como todo mundo diz, você tem que comer esse livro para poder você entender. Comer o livro, você entender a palavra para poder falar para as outras pessoas. E essa parte do amargo significa as dificuldades que ele vai sentir. Querendo ou não, ele vai sentir a dificuldade, vai sentir o desânimo e sentir cansado, se sentir fraco. Ele vai entender que ele entendendo que é doce a palavra à boca e amargo ao estômago, porque realmente é difícil falar da palavra de Deus. Que, querendo ou não, tem aquela parte que ainda vai ser perseguida, vai ter aquela parte de ser contrariada, que sempre vai vir algum sabichão falar: eu sei mais do que você, isso não é verdade, isso, você tem certeza do que você tá falando? Umas coisas assim, entendeu, gente? Umas coisas que deve deixar o povo furioso. E fora as dificuldades que a pessoa enfrenta, às vezes a pessoa tá com algumas dificuldades realmente físicas e tudo mais, e mesmo assim ela continua falando sobre a palavra de Deus. Às vezes ela tá morta por dentro, mas ela consegue falar sobre a palavra de Deus. E é isso que significa esse doce à boca e amargo ao estômago. Então vamos partir para o terceiro e último capítulo. Então vamos partir para o terceiro e último capítulo, capítulo 11. Bom, gente, agora vamos partir para o último capítulo, gente. Último capítulo de hoje, né? O último capítulo ainda não, gente. Se Deus quiser, um dia vem. Um dia vem! Bom, gente, nesse capítulo conta com duas testemunhas. Não, primeiro, João foi orientado a medir o templo. Ele foi medir uma parte do templo, ele foi orientado a medir uma parte do templo, e a outra parte ele não foi orientado a medir, porque lá iriam ficar os que não eram judeus, os gentios, que também tem esses dois nomes, né? Ele foi orientado a medir o templo, e aquele povo que foi considerado gentil, né? Que é considerado gentil, deve ser todo mundo que não é judeu. Judeu ali, no caso, seria como se fosse uma etnia e não uma religião. Não vamos contar como isso. E esse povo, eles só iriam, eu não sei se eles iriam habitar por 42 meses ou eles iriam entrar em 42 meses. Tem essas duas opções de teoria da minha cabeça. Mas é porque ficou faltando pesquisar isso, mas qualquer coisa eu confirmo aqui na edição. Um beijo, meus amores. Depois de João ser orientado a medir o templo, houve que Deus enviou duas testemunhas. Duas testemunhas, dois profetas. Em alguns lugares vai estar testemunha e em alguns vai ser profeta. Então, esses dois profetas foram orientados a profetizar por 1260 dias, exatamente assim. 1260 dias eles ficaram ali orientando, profetizando, e eles estavam vestidos de saco. Bom, gente, então eles profetizaram por esses exatos dias, passaram por muitos problemas ali, porque
A população não gostava deles, entendeu? Eles não estavam, ninguém gostava dele, a ponto de, sei lá, eles se sentiam aterrorizados, se sentiam maltratados, sei lá. Eles não gostavam muito deles, não. Eles poderiam estar ali, os outros poderiam estar ali não gostando deles, mas em compensação eles não poderiam também ser tocados, entendeu? Eles poderiam não ser tocados, eles não poderiam ser tocados, nem ninguém poderia ferir eles, entendeu? Porque querendo ou não, eles estavam protegidos por Deus. Que tá dizendo bem aqui, ó, no 5, versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Deve, não sei se vai morrer mesmo. A gente não sabe. Eles receberam a autoridade de poder fechar o céu, fazer o que eles quisessem aqui na terra, gente. Vocês não estão acreditando. Realmente eles tiveram uma autoridadezinha. Filhos de Deus, nada pequeno, gente. Tiveram uma autoridade de poder fazer o que quisesse na terra. Aqui no 6, ó. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra, com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Isso, os outros usaram como referência esse versículo para determinar que essas duas pessoas poderiam ser Elias e Moisés, porque eles fizeram isso no Antigo Testamento. Eu já não sei se isso é verdade. Também usaram também Enoque para poder colocar no lugar. Enoque e Elias ou Moisés e Elias. O Elias, ele não saiu não, mas o Enoque e o Moisés, eles entraram no lugar. Aí agora, gente, no 7, Deus vai dar um gostinho à besta para ela achar que ela tinha conseguido. Aquela mesma besta do abismo lá, ela vai achar que ela tinha vencido, entendeu? Ela vai achar que ela venceu, porque ela vai conseguir matar esses dois profetas. Eles vão ficar até estirados lá estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Ficou estirado nesses dois lugares. Eles vão ficar lá 3 dias e meio, exatamente 3 dias e meio. Aí o povo vai ficar todo mundo comemorando. Uau, meu Deus, finalmente esse menino morreu. E eles vão estar lá curtindo esses 3 dias e meio, achando que eles tinham vencido. Ninguém conseguiu poder enterrar ele, né? Eles acharam que tinham vencido. Ficaram por 3 dias e meio achando que eles tinham vencido. Morreram no mesmo lugar onde o Jesus foi crucificado, né? O nosso Senhor foi crucificado. Aí eles acharam por isso. Mas aí 3 dias e meio depois, nesses mesmos 3 dias e meio, Deus foi lá e deu fôlego de vida àquelas duas pessoas, mostrando que com Deus não se brinca, né? Mostrando a autoridade dele, entendeu? Por quê? Porque Deus, ele tipo, deu ar da glória daqueles 3 dias e meio. A besta se sentiu vitoriosíssima, né? E quando foi ver, ele já tinha perdido, porque eles estavam vivos, que Deus deu vida àquelas duas pessoas de novo. E depois de eles receberem o fôlego de vida, Deus foi lá buscar eles de novo, né? Buscar eles de volta pro lugar deles. Tanto é que fala aqui no 12, falando assim: e as duas testemunhas ouviram a grande voz vindo do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Seus inimigos as contemplaram. Bom, depois de eles receberem o fôlego de vida, eles retornaram ao céu, né? Porque Deus veio com uma nuvem para levar eles de volta para casa, voltar para o céu, né? Nesse mesmo instante, houve-se um terremoto ali, naquele mesmo lugar. Estremeceu tudo, acabou com a vida de 7.000 pessoas, tá? Que é pra mostrar que Deus não tá ali pra brincadeira. E as que sobreviveram, ó, clamaram a Deus, glorificaram, deram glória a Deus porque eles estavam vivos. Porque querendo ou não, quem não ia glorificar, né, numa hora dessa? Ai, um monte de gente morreu do meu lado, mas glória a Deus, eu tô viva. Basicamente foi isso. E o segundo ai já se passou.
Agora vai vir um terceiro, que sabe Deus lá como que vai ser esse terceiro. Mas ainda não acabou, gente. Bom, gente, agora vai vir a 7ª trombeta também, que é pra gente encerrar já as outras, a curiosidade acabar. Vai acabar a 7ª trombeta agora, né? A 7ª trombeta conta com basicamente os anjos, né, glorificando a Deus, os 24 anciões dando glória, dando louvor a Deus, falando que ele realmente foi o Deus que proveu tudo a todos, que ele que criou os céus e a terra, dando louvores a Deus mesmo. A partir daí veio a parte mais temida por todos. Todos que já leram essa parte da Bíblia, já soube em algum momento da vida, sabe que essa parte seria a pior parte de todas, porque ali começaria o julgamento de todo mundo. Ia começar a separar quem era ímpio, quem era justo, quem foi os profetas, quem temeram a Deus, quem profetizaram em nome de Deus, quem falaram do amor de Deus da melhor forma possível, quem não fez isso, quem negou a Deus na primeira oportunidade que tiveram. É ali que vai dar ruim. É ali que vai dar ruim, que todo mundo vai falar: caramba, o que eu fiz na minha vida, Jesus? Foi literalmente isso. Por que eu não me arrependi antes? Por que eu não entendi? Aquilo que aquela menina ficava falando era verdade, né? Ixi, menina! Vai ser tipo isso. Imagina o pânico que o povo vai sentir nesse momento. Ali vai começar, na sétima trombeta. E também conta-se que ali vai se abrir também um santuário de Deus, que ali vai mostrar também a Arca da Aliança, né? Aquela Arca da Aliança que todo mundo já conhece, algum dia já falou. Vai acontecer bastante coisa depois que a 7ª trombeta for tocada, porque querendo ou não, a finalização, né, da trombeta sempre vai terminar bem. E com isso vai vir esses montes de fenômenos da natureza, como relâmpago, vai vir terremoto. Essas vozes eu acho que não é negócio da natureza, mas trovões. A grande saraiva significa granizo, a chuva de granizo. E assim termina Apocalipse 11. Então é assim que se termina o capítulo 11. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para o final. Bom, gente, foi esse episódio de hoje, entendeu? Esse episódio que contou com as últimas trombetas a serem tocadas, com as revelações, né, mostrando que Deus permite que tudo aconteça, mas Ele permite que as partes ruins aconteçam também. Mas Ele sempre vai estar ali acima de tudo. Ele pode deixar que o abismo não abra, Ele pode deixar que as trevas podem surgir, mas Ele sempre vai estar lá com a sua luz, com sua proteção em cima dos seus, sabe? Mas é isso, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa nova volta e que vocês tenham ficado realmente edificados no vídeo de hoje. Espero que vocês me deixem um feedback muito positivo, deixando aqui embaixo o seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações e me seguindo aqui no Instagram, que é o e deixando um comentário pra eu saber o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer de aprimoramento. O próximo livro a gente já tá com o Tiago como segundo livro para ser próximos vídeos. Segunda temporada eu só vou aprender a Tiago, mas se você quiser a terceira, aí já fica com você qual livro você quer. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser, com quem você acha que merece saber dessas palavras, merece descobrir novas coisas, né? Porque a gente descobre bastante coisa. E caso você queira compartilhar com alguém para poder mostrar, esse estilo de vídeo também é muito maneiro, que tal a gente fazer junto? Pode ser também. Pode enviar também, que vai ser de bênçãos pra nossa vida. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!